Bom dia! Estamos para apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo da Sagrada Família. Normalmente o domingo intercalar do Natal é dedicado à família de Nazaré, uma vez que olhamos ao presépio e vemos José, o menino e Maria. E, portanto, este modelo da Sagrada Família é o espelho ao qual cada família se deve mirar. A primeira leitura é muito bonita, do livro de Ben Sirac, e este livro devia ser, hoje em dia, mais lido, mais meditado nas nossas famílias. Não há dúvida que entre todos os livros da Bíblia, o livro de Salmos e o livro de Ben Sirac são os mais lidos do Antigo Testamento. No entanto, vemos bem que hoje a nossa crise religiosa de vida católica reflete-se um bocadinho por causa da crise na família. E é na família que começa tudo, desde o respeito para com o pai e a mãe e as tradições familiares, como a própria religião, como a própria fé, que deve ser bebido com o leite materno, que deve ser aprendida quando somos pequeninos. E por isso é que a catequese, que é um complemento da educação religiosa que os pais devem dar em casa, acontece que a catequese não consegue realizar profundamente a sua missão porque às crianças que nos chegam faltam-lhe as bases. É difícil encontrarmos uma criança que saiba benzer-se, que saiba persignar-se, que fazer o sinal da cruz, que saiba o Pai Nosso, que saiba a Ave Maria, que saiba outras orações. Ora, não tendo estas bases, como é que vai para a catequese uma criança para o primeiro ano da catequese e realmente ainda não sabe estas coisas? É uma pena, é lamentável. E tudo começa em casa. O respeito para com Deus, o respeito para com o sagrado, o entrar numa igreja, mesmo que faça barulho, ao colo da mãe, mesmo que chore. Essa imagem das mães com os filhos ao colo revelava realmente a imagem da pobreza de antigamente, mas também da dignidade e do valor da família cristã. Hoje é rico, fica em casa, alguém toma conta da criança, a criança fica em casa, tem meios de se entreter, ou então alguém fica com ela. Mas se não houvesse, se os pais afinal quisessem mesmo que os meninos aprendessem do berço a moral cristã e católica, a educação religiosa vinha. Então, este livro deveria ser bem lido e meditado em todas as famílias. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou com eles a autoridade da mãe. A mãe ser respeitada como tal, a autoridade da mãe, é bonito, porque é a mãe que lida com os filhos de uma maneira muito mais próxima. Quem honra o seu pai obtém o perdão dos pecados. Como é importante este aspecto? Honrar o pai e a mãe e obter o perdão dos pecados. É uma maravilha, não é? Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Este já está um homem adulto que deve respeitar o seu pai ou a sua mãe já de idade. O pai que, portanto, deve ter o amparo na velhice por parte dos seus filhos e que não o desgostem nunca. Ora, e outra coisa muito linda, se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não desprezes tu que estás no vigor da vida. Vejam que palavras bonitas de respeito aos pais com idade, aos pais que nós chamamos idosos, que é uma pena usarmos esta palavra, porque idosos é aqueles que já foram, aqueles que pertencem ao passado, aqueles que já são idos. E mais valia dizer aos pais de idade, aos pais velhotes, aos pais velhinhos. Aí teria muito mais sentido a palavra. Enfim, não gostam dela, mas é a palavra. Somos velhos, já passaram os anos por nós, mas ainda temos muitos anos para viver, conforme Deus nos há de dar. E ninguém pode prever a hora da nossa partida. Até os mais novos podem ir primeiro que os de mais idade. Portanto, aqui está este respeito para com os pais na terceira idade, ou os idosos, como ultimamente vulgarmente se chama. Depois a segunda leitura da carta aos Colossenses de São Paulo também
mostra o vestido, a roupa nova que o cristão deve usar. E quais são? Revesti-vos de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos mutuamente e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Esta roupa, este talho de alfaiate sagrado, mostra-nos realmente qual é a indumentária do cristão. E sendo assim, que cada um se revista sempre de caridade, com o vínculo da perfeição. Não há nenhum ferro de passar, de engomar, de brunir, que faça o vínculo da perfeição com a caridade. Reina em vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamados para formar um só corpo. E depois, então, diz como é que os maridos devem amar as esposas devem, lá está a palavra que elas não gostam, as mulheres, e é verdade, e pronto, ser submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, não as trateis com aspereza. Olha que lindo, as mulheres devem ser, nem com uma flor se lhe deve bater, não é? Diz o outro, não é? Claro, o respeito tem que ser muito grande, muito maior. E pais, não exaspereis os filhos. Olha quem? Esta também, às vezes os pais exasperam os filhos, obrigam-nos a atingir objetivos que os pais não foram capazes de cumprir quando eram jovens. E querem obrigar os filhos a ter boas notas, a ter isto e aquilo, e quando o mais importante é a satisfação pelo dever cumprido. Mesmo que não se atinja os 20, nem as notas de topo, máximo, e quadros de distinção na escola, um filho que tenha qualidade, caráter e valor, vale muito mais do que toda a sabedoria dos livros. E depois o Evangelho fala-nos daquele episódio que nós chamamos a perda e encontro do menino Jesus no templo, e que, portanto, nos apresenta Jesus ocupado nas coisas e na casa do Pai. Nas coisas do Pai. Por isso a pergunta que Jesus faz aos seus pais é: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu Pai? De facto, estas perguntas de Jesus mostram Jesus a ser adulto, não é? A ser um jovem adulto que, de facto, ganha consciência da sua própria missão e que, como todos os jovens, de vez em quando, parece que desobedece aos pais, mas vai à procura do seu lugar, à procura da missão para que veio ao mundo. E Jesus, enfim, mostra neste episódio como ele vem para se ocupar das coisas do Pai. É assim em tempo de Natal, é assim que verdadeiramente nós devemos olhar para a família como a igreja doméstica, a família como realmente é importante que seja transmissora de valores e de fé. Então, até à próxima semana, se Deus quiser, já no próximo ano, está bem? J'ai pas de porte.